Carajás, né? E uma entrevista importantíssima. Boa tarde, amigos da Clube. Boa tarde, Tião Costa. Boa tarde, Paulo Henrique. A todos ligados no programa Clube na Bola. É um projeto interessante de um acadêmico da Faculdade de Carajás, que já vai ser apresentado aqui, onde ele trabalha o nome de um jogador do futebol brasileiro que fez história no futebol, inclusive dando nome a um chocolate que existe até hoje. E realmente o projeto... Você gosta de chocolate? Eu gosto, mas eu prefiro chocolate branco. Nada preconceituoso, pelo amor de Deus. Tá certo, tá certo. Então, aqui o Jamison, né, e o Rainer, que é professor da Faculdade de Carajás. Boa tarde, Jamison. Seja bem-vindo à Rádio Clube, ao Clube na Bola. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Antes de começar, queria mandar um agradecimento para os colegas, professores que estão acompanhando agora. Qual é os colegas e professores que estão acompanhando? Vamos se ajeitar, olha para ali que eu vou te dizer uma coisa. Professora Rafaela, coordenadora do curso, professor Nildo Jorge, a JCN, Daniele, Cristiana. Então, mandar um abraço aí para os meus colegas e amigos que estão acompanhando agora ao vivo, né, o programa. O professor Ranieri, boa tarde, amigos da Clube. Quem está acompanhando e esse projeto interessante, professor? Boa tarde, amigos da Clube. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Tião Costa. Boa tarde, Jameson. Esse realmente é um projeto. E a Fernanda aqui também, né? E a Fernanda, minha esposa, professora da Faculdade de Carajás, que está nos acompanhando também. Tá bom? Tá certo. E dizendo que na Carajás, meu filho Cailson Costa também, que faz direito lá, quarto período, né? Vai para o quinto ano que vem. Também é Carajás, meu amigo. Agora, esse projeto, como foi desenvolvido esse projeto, professor? Primeiro, professor, como é que foi para chegar no dia esse projeto aí, que é interessante, sobre um jogador tão importante aí para a seleção brasileira, para o Flamengo, para o São Paulo, enfim, escreveu a história aí, encerrou a carreira como comentarista esportivo também. É interessante esse projeto, né? Tião, em primeiro lugar, é importante a gente frisar que a Faculdade de Carajás é uma faculdade nova aqui em Marabá, mas que tem no seu projeto ser uma faculdade de excelência. Então, nos permite, enquanto professores, realizar a pesquisa, que isso não é algo comum. Exatamente. Certo? Então, assim, e a pesquisa é um momento em que você pode aprofundar os conhecimentos que você pega ali superficialmente na sala de aula e você aprofunda. E você pode pesquisar coisas que você gosta. E nós gostamos de futebol, certo? Gostamos de chocolate também, certo? Então vem a curiosidade, esse nome, Diamante Negro, já então exatamente o tema, né? O chocolate Diamante Negro, por que ele tem esse nome? E nós sabemos que tem um jogador, Leônidas da Silva, que tinha apelido Diamante Negro. E vamos estudar, vamos entender se tem alguma relação aqui. E há essa relação, né, Tião? Porque o chocolate se chama Diamante Negro por causa do jogador Diamante Negro. Que nasceu no interior carioca e, claro, depois brilhou na Copa lá de 32. E olha, se tivesse as outras duas Copas, não tivesse a Guerra Mundial, tinha feito muito mais coisas ainda. Interessante. E daí, Jamison? Fala dele aí, fala desse projeto legal. O que você aprendeu com essa história maravilhosa desse grande jogador da seleção brasileira e que fez história? Ele marcou muitos gols, né? Quase 200 no Flamengo e quase 200 no São Paulo. Tanto que o São Paulo, há pouco tempo, no centenário dele aí, jogou com a camisa homenagem. Até o Ceni estava lá no São Paulo, o Ceni que era o treinador. Ele jogou com o Criciúma e houve homenagem lá para esse jogador tão importante. Diga aí, James. Então, Tião, a ideia do artigo surgiu logo no primeiro dia de aula. Eu estava no corredor, lembro como se fosse hoje, e aí o professor Ranieri estava passando e aí ele sugeriu a ideia, né? E eu topei na hora, porque eu gosto de futebol, né? Você joga de quê, de futebol? Atualmente eu tô jogando nada. Não tá jogando nada, olha aí. Ele tem isso, também não joga nada. A faculdade está consumindo o meu tempo, né? Mas é interessante, pode ser uma peladinha, enfim, tudo é futebol, né? A gente tem um grupo de pelada, né? Então, todo final de semana, o pessoal da gestão tá lá jogando, né? Lá no Clube da Bola. O que chamou mais atenção nesse seu trabalho aí dele? Então, chama a atenção o fato do Leônidas, né, ser um jogador negro no início do século XX e ter feito tanto sucesso. A gente está falando de um período de 40 anos só após a Lei Áurea, né, a lei que aboliu a escravidão. A intolerância no Brasil era enorme, né, a sociedade era marcada por desigualdades, a população negra sofria muito preconceito. Aí você imagina um futebol, né? Futebol no início do século XX, ele era coisa para pessoas da alta classe, né? E um jogador negro em ascensão, ganhou ascensão nacional e internacional, né? E foi um marco mesmo para a história futebolística do país. E o Leônidas foi assim um exemplo de inspiração
numa época em que a população negra ainda era Minoria, né? Isso, minoria, principalmente em relação à ascensão, não tinha uma pessoa como ícone, né? É verdade. Só dizendo que ele falou em negros, aí o Vasco da Gama, quero mandar um abraço para os vascaínos aí, foi o primeiro clube brasileiro a introduzir o negro no futebol também. E depois veio o Grêmio e outras equipes aí. Agora, olha só, o primeiro marketing que aconteceu no mundo esportivo foi a situação aí do Diamante Negro, o caso e ele recebeu só R$2, não, 3 contos de réis. 2 contos de réis, né? Isso. Legal, foi bacana, mas isso realmente transformou a vida do marketing esportivo até hoje, né? Foi a jogada de marketing pioneira no Brasil e no mundo, né? A gente está falando de 1938. 38, exatamente. É importante salientar como foi que essa jogada aconteceu, né? Tudo começou na Copa de 1938. O Leônidas já tinha ganhado repercussão nacional, né? Porque ele, em 1932, jogando no Uruguai, para o Clube Carioca, ele marcou o primeiro gol de bicicleta. Ele marcou. Ele fez vários gols de bicicleta. Foi o primeiro, né? Aí disseram, não, ele foi o que eternizou, porque até então ninguém faria o gol de bicicleta. Veja bem, aconteceram os gols de bicicletas. Vários. Só que ninguém repetia. Isso. Então ele fez o primeiro gol de bicicleta e o lance mais tradicional dele era a bicicleta, então ele eternizou ela mesmo. Eternizou a bicicleta. Ele não foi, é importante dizer que ele não foi o criador, né? Mas ele foi de longe o maior executor da bicicleta, da jogada, isso. Meu Deus, é como aquela cruzada que eu faço sempre gol de cabeça, daquele jeito por ali. Não, é sem brincadeira, é verdade. Então ele realmente escreveu uma história como jogador de futebol, jogou na seleção brasileira. Se não tivesse a situação da guerra mundial, ele teria realmente... Olha, o Pelé... E ele fez muita falta na semifinal da Copa do Mundo de 1938, porque é importante dizer que ele não jogou a semifinal contra a Itália. E o Brasil perdeu. O único jogo que ele não jogou e o Brasil perdeu. É verdade. Agora, professor, vendo um projeto como esse, o que inspira aí para outros alunos, enfim, outros trabalhos parecidos? Nós temos tantas histórias de jogadores aí no futebol brasileiro, e hoje o futebol está diferente, porque você falava do Goiás, agora nós temos aí, por exemplo, o Flamengo. No passado, quanto jogador o Flamengo tinha? Quanto jogador o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Bangu do Rio de Janeiro, interior do futebol paulista, enfim. E hoje você vê um futebol diferente. Teria N possibilidades aí de tantas histórias semelhantes a essa dele, né? Com certeza, Tião. A gente está aberto. Inclusive, convido até o seu próprio filho, Cailson, a estudar aí com a gente as questões no que diz respeito ao marketing esportivo, aí já para o curso de gestão. Nós podemos discutir isso através do direito esportivo. A gente discutia aqui em off a questão da mudança da lei, né? Da Lei Pelé. Da Lei Pelé. Então, de como que isso modificou uma situação em que os jogadores, eles pertenciam, entre aspas, aos clubes, e hoje eles estão nas mãos dos empresários, né? Se libertou de um jeito e se prendeu de outro. Isso. Então, o Zico mesmo, né? Que ele passou a carreira dele toda no Flamengo. Quando ele foi ser vendido, certamente ele não queria ir lá para o Udine, né? Para o Udinese. Ele queria ir para um grande clube da Europa. Exatamente. Mas era o Flamengo quem decidia para onde ele ia. Hoje é uma situação diferente, né? Que os empresários é que decidem, colocam os clubes como refém muitas vezes. E a gente pode entender isso através do direito. Com certeza. A Lei Pelé que permitiu isso. Então, a gente, veja, a pesquisa ela nos permite aprofundar, entender e propor soluções, porque hoje os clubes no Brasil eles enfrentam dificuldades grandes em segurar esses jogadores e não perder, principalmente para os clubes europeus, e nós podemos trazer soluções. É verdade. Agora, esse trabalho que você, eu sei que pesquisou, que buscou as informações, você já colocou esse trabalho para os amigos, enfim, na escola, na sala de aula? Como é que vai ser? Já vai ter uma data? Já teve ou vai ter ainda? Então, Tião, a princípio, a gente está ainda na fase de execução ainda do artigo. A gente terminou faz pouquinho tempo e eu compartilhei com alguns amigos e familiares, né? Para eles darem uma lida, me dar um feedback de como estava o artigo, né? Esses amigos, esses colegas leram, né? Gostaram muito do artigo e continuaram, me deram dicas ali, tu pode melhorar nisso, melhorar naquilo, né? Em relação à grafia mesmo. Mas ele está em andamento.
A princípio, a nossa ideia é transformar esse artigo de opinião num artigo científico, né? É uma caminhada longa, mas esse é o nosso objetivo principal. E no dia da apresentação, o professor vai falar, vai ter aqueles slides lá, cada parte você mostrando. Não esqueça disso, senão eu vou lá assistir. Aí eu vou te dar, dizer, Ranieri, deixa eu dar a nota dele aqui. Pode ser 9, pode ser 10. Qual é a nota mínima lá? É 7, é? Nota mínima é 7 lá na Carajás. Beleza, tá certo. Muito bem, um abraço aí. Pode falar, professor. Posso? Tião, a pesquisa, a gente tem metas. Então, nós temos um cronograma para ser cumprido. Então, da referência bibliográfica que o aluno, né, no caso o Jameson, ele precisa levantar. E nós colocamos como uma meta primeira construir um artigo de opinião. Então, nós temos já um texto base para um artigo científico. Nesse artigo científico, nós vamos aprofundar em alguns temas. Veja só, Tião, dessa questão... Dá um alô para os seus amigos que estão aí. Diga aí. Obrigado. Quem é que está aí? Olha só, Gina Mara Carvalho, que é minha sogra. Está nos acompanhando. A Rafa de Oliveira, que é a nossa coordenadora. Isa Rodrigues, que é a nossa aluna. Isso. Bruna, Caleb, Ellen, Kevin, são todos alunos lá da Carajás, alunos de gestão, colegas aqui do Jameson. Obrigadão aí, pessoal. Um abraço, viu? Beleza. E estão todos convidados também a fazer pesquisa aí com a gente, tá bom? Quero falar com a sogra do Ranieri. Só pode fazer aquele tempero um pouco mais salgado para ele de vez em quando, né? Sim, Ranieri, vai lá. Veja só, Tião, de um assunto, como o futebol, a gente trabalha, olha só, a questão da escravidão no Brasil, do racismo, de como que uma jogada como essa, o próprio nome, veja, Diamante Negro, para esse período, era algo inovador. Vale ressaltar também a questão de que o consumo de chocolate no Brasil, ele não era visto como uma coisa comum como é hoje, né? O chocolate era uma guloseima, uma coisa assim que somente as classes mais altas tinham, né? Isso, a iguaria. E essa jogada de marketing da Lacta, ela impulsionou o consumo de chocolate no país, né? Então é importante salientar que hoje nós consumimos chocolate e deve muito a Lacta por essa iniciativa, né? Que e ao Diamante Negro, né? É o Diamante Negro, que é a segunda marca de tabletes do país. É um chocolate que eu acho que todo mundo conhece, mas pouco conhece a sua origem. Então, a ideia principal do artigo é essa, é mostrar a origem do Diamante Negro, a importância dele para a época e para o país. Tá certo, é verdade. Vai com as duas lá, vamos lá, estamos esperando aí. Vamos lá, Pedro Marcelo. 8 minutos, abraçar o Bruno, taxista da lotação com a gente. Ei, taxista! Obrigado, Bruno, seja muito bem-vindo. Vamos entrar em cadeia agora com... Beleza, rapaz. Cadê você, Pedro Marcelo? Cadê você, Pedro Marcelo? 48, vamos entrar em cadeia com a Rádio Clube 770 Poderosa. Alô, Tião Cofta, boa tarde. Beleza, boa tarde, Pedro Marcelo, amigos da 91, aquele abraço. Estamos aqui com a moçada da Faculdade Carajás, o Ranieri, o professor Ranieri, também o James falando aí da história do Leonildas, né? O homem da bicicleta, né? Mas não é essa bicicleta que você pedala aí, não. É a bicicleta com a bola mesmo, né? Tá certo. Vamos pra onde agora, meu caro Pedro Marcelo? Vamos direto com ele, Rogério Brasil, trazendo novidades nesse momento promocional Dose Dupla. Só o Grupo RBA promove esse momento Dose Dupla. Alô, Rogério Brasil, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Pedro Marcelo. Aquele abraço a todo mundo ligado na FM 91. O pessoal que está ligado na Clube, meu amigo Tião Costa. Um abraço a vocês. Eu estou aqui novamente na Patrone Pizza para falar para você da hora do almoço, né? Na hora do almoço, o pessoal está aqui aproveitando a Patrone Pizza. Muita gente aqui aproveitando os pratos que a Patrone Pizza oferece nessa hora, especiais do Dom, como por exemplo, que tem aqui, olha aí, frango Dom parmesiano Filadélfia a partir de R$ 21,90. Tem de R$ 21,90 de carne, né? E de frango a R$ 20,90. Preços realmente promocionais. A Patrone Pizza é aqui no piso 4, piso L4 do Shopping Pátio Marabá. E é claro que você aqui é sempre muito bem atendido, os produtos de muita qualidade para você. Se você gosta também de estrogonofe de carne ou frango, você encontra aqui na Patrone Pizza a partir de R$ 25, não é isso?
É isso, a picanha, que é a partir de R$ 25,90. Picanha, para quem gosta daquela picanha mal passada ou bem passada, é só chegar aqui agora no horário de almoço na Patrone Pizza e aproveitar. Mais uma vez, repito, no piso L4 do Shopping Pátio Marabá. Você que está aí andando pela cidade, procurando um lugar para almoçar bacana, o pessoal te atende com carinho, você é higiênico e tal, é só correr aqui para Patrone Pizza e aproveitar, viu? Assim você pode trazer toda a sua família, essa galera que está com você aí no carro procurando local para o almoço. Vou aqui pro Shopping Pátio Marabá, piso L4, procure a Patrone Pizza. E a Patrone Pizza, obviamente, serve também as pizzas. E hoje é dia de promoção, hein? Sexta-feira, né? Sexta-feira chegou e a promoção de hoje é comprou um petisco, ganha 2 chopp 300 ml. Comprou um petisco, ganha 2 chopp 300 ml na sexta-feira. Hoje promoção aqui na Patrone Pizza. Amanhã também tem, sábado tem promoção. Compra pizza grande, 30% de desconto na segunda pizza individual ou grande. E na promoção de domingo, comprou uma parmegiana e ganhou acompanhamento extra. Você pode pedir por telefone também, no 98175-9166 e no 99229-8954. Você pode também baixar o aplicativo iFood aí no seu celular e pedir através do aplicativo a sua pizza. A melhor pizza da cidade está onde? É claro, é aqui na Patrone Pizza, o sabor que contagia. É aqui no piso L4 do Shopping Pátio Marabá. Vem pra cá, vem aproveitar, meu amigo Pedro Marcelo, meu amigo Tião Costa, um abraço, bom trabalho. Valeu, Rogério Brasil, grande abraço a você e a toda a galera da Rádio Clube. Valeu, Tião. Beleza, tá aí, portanto, são 12 horas e 50 minutos, você tá ligado na Clube, esse é o Clube na Bola aqui na Poderosa, recebendo a moçada da Faculdade Carajás, né? Falando aí do Leonildas, né? Grande artilheiro do Flamengo. Olha, no Flamengo jogou 147 jogos. Ó, escuta aí essa que é flamenguista. Ele jogou no Flamengo 147 jogos. Quantos gols marcou? Diga aí. 153. Você nem sabia disso, rapaz. Agora tem uma curiosidade interessante, né? Porque o Flamengo fez uma excursão aí, ele acabou, queria já ganhar o dinheirinho dele pelo jeito, né? Ele acabou não indo, teve aquela briga do clube com o jogador e alguns dirigentes do clube investigaram e ele tinha o certificado de alistamento falsificado. Resumindo, ele era um gatinho daquele dia, estava errado lá. E ele acabou pegando 8 meses de prisão, meu amigo. Essa é uma história, e tão bonita a história dele, teve essa. Mas depois ele foi jogar no São Paulo, os torcedores do São Paulo sabem que lá também foi história, fez várias conquistas pelo tricolor do Morumbi. Esse é o grande atacante da seleção brasileira que fez história e que se desenvolve esse trabalho. Já tem uma previsão, Ranieri e James, quando será apresentado aí o projeto lá, essa maravilha aí do Diamante Negro aí? O artigo de opinião, pelo que o Miguel aqui nos passou, ele deve sair na próxima semana, então, aqui no Diário do Pará. Terça-feira. Né? Terça-feira. E já o artigo científico em si, a gente vai procurar algumas revistas para publicar e também certamente apresentaremos na semana acadêmica da Faculdade Carajás no primeiro semestre, em maio do ano que vem. Você, Tião Costa, está convidado vou lá, porque eu vou dar nota, não é o Rainer nem o professor. Só dentro da Carajás, quem vai dar nota no trabalho desse sou eu, né? Mas posso dar as dicas também para tirar 10, né? Porque, como diz aquele, a gente que vive futebol o dia todo, a gente que, por exemplo, se você perguntar de qualquer clube, eu não preciso de nada aqui para falar, né? Porque a gente vive isso, a gente faz isso, esteve dentro do campo, esteve fora do campo e tem que ter o conhecimento realmente do futebol. Tião Costa está convidado a ser co-orientador do James. Então a gente, o dia da apresentação, certamente estarei por lá para a gente realmente ver esse evento que, sem sombra de dúvida, marca uma coisa. Se fossem jogadores agora, por exemplo, que foram campeões aí da era Ronaldinho, que eu me encantei pela a eficácia dos jogadores, porque o jogador não precisa, o cara não é eficiente, tem que ser eficaz, fazer os gols. Isso. Então, se você pegar nessa Copa do Mundo e você buscar, por exemplo, a fase do Ronaldinho, do Romário, do Bebeto, tantos jogadores, quando o Ronaldinho Fenômeno pegava na bola, você poderia saber que era lona, né? Sim, é verdade. Aí o cara cria 5 oportunidades, 6 e faz um gol, né? Então não tem aquela eficácia que é o objetivo, é buscar a bola na rede, né? Sim. Então há uma diferença. Se você foi buscar um centenário atrás, isso é muito importante. Parabéns. Obrigado. E espero estar lá nesse dia, se Deus quiser. Tá certo, gente? Tá certo.
tá convidado desde já, Semana Acadêmica em maio. Vou dar. Vai lá presenciar a nossa apresentação, né? Se tudo der certo, vai ficar muito bom e a gente vai continuar buscando nossos objetivos, né? Que é realmente construir o artigo científico, que é a nossa meta principal. Tá certo. Muito parabéns para você e sugiro futuramente, Ranieri, e outros alunos buscam história do futebol. Nós temos Pelé, nós tivemos Garrincha, nós tivemos Ademir da Guia, tantos craques no futebol brasileiro e tantos craques aqui no futebol paraense. Você é goiano, né? Sou goiano. No futebol goiano que tem uma... Eu diria que o Goiás é o ninho dos craques, né? Porque ali você espalha jogador para todo o Brasil. No São Paulo, quem gosta de pegar jogadores São Paulo, com certeza. São Paulo é um jogador pintando o Goiás, que é logo. Agora o Grêmio também tá inteligente, pegando. Levou o Michel para lá. Pegou o Arthur. Tá levando os goianos. Legal, parabéns aí, Ranieri, pela oportunidade que você tá dando e acompanhando ele e o aluno de vocês, né? Com certeza, Tião, e vamos continuar com esse trabalho. Falar de futebol é bom porque é algo que realmente a gente gosta e quer conhecer cada vez mais, né? E é um prazer. Qual é o time do coração? Meu time do coração é o Goiás Esporte Clube. Seremos campeões da Série B. Tricampeões, o maior, vai ser o maior de todos, né? Pelo menos da Série B, né, Tião? Nós temos um jogador aqui que é o símbolo do Goiás, né? Símbolo do Goiás, que é aqui de Marabá, o Lorival Pinheiro, que é o Marabá. O Marabá. Né, que fez história, mora lá em Goiânia. Gostaria muito de conhecê-lo, viu, Tião? Eu conheço, sabe? Eu conheço o Lorival, narrei jogos dele desde garoto. E eu lembro uma vez que foi jogar em Tucuri a seleção de Marabá e a seleção de Tucuri. Eu estava na reserva. Marabá perdia 2-0 no campo, não era o Navegantão, era outro campo lá, com muita lama. E o Lorival entrou e acabou fazendo a diferença, virou o jogo. E ele não era volante aqui, ele era um homem mais de frente. Sim, sim. Em pouco tempo ele foi para lá, teve uma passagem por São Luís aí, acabou indo para lá e se transformou nesse volante, que é um espelho aí, uma vitrine do futebol brasileiro. Quando o Marabá jogava no Goiás, foi quando eu comecei a acompanhar o futebol, comecei a gostar do futebol. Eu lembro a primeira vez que meu pai me levou no Serra Dourada, entrando no ombro dele no jogo Goiás e vindo que nós ganhamos, claro, né, de 2-1. E desde então a paixão só aumenta, né? Agora, falando aí do trabalho, parabéns, viu, Ranieri, por esse trabalho tão importante da faculdade, né? Tião, eu agradeço também a vocês por dar essa oportunidade de a gente divulgar, porque é algo que ocorre na pesquisa científica, é que a gente muitas vezes fica sem ter como divulgar. Nós temos, é claro, as revistas, mas isso acaba circulando só no mundo acadêmico. Sim, exatamente. Então a rádio, o jornal nos permite falar com a população em si. Difundir e saber, informação. né, difundir o que a gente está pesquisando. Inclusive, eu quero aproveitar... Sim, pode falar do teu livro. E falar do meu livro. E esse livro? O que diz esse livro de tão importante? O que levou a escrever o livro? Qual é o título dele aí? Conflitos Agrários e Direito. A luta pela terra e a perspectiva do pluralismo jurídico. Essa foi a minha dissertação de mestrado, com alguns acréscimos que eu desenvolvi nesse último ano aqui em Marabá, e foi escolhido entre as melhores dissertações do mestrado da UFG. Foi onde eu graduei e também me tornei mestre. Foi publicado agora como livro. É um livro em que a gente faz uma discussão sobre a propriedade da terra no Brasil, faz uma comparação com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que são onde surgiu, né, a questão da propriedade privada, e entendendo, então, trazendo isso para o Brasil. Será que realmente a gente pode comparar e pode verificar a justeza? Sim, a justeza das coisas, né? De como ocorre no Brasil. É justo para um para outro, igual. Exatamente. E aí vai ter o lançamento desse livro, dia 1º de outubro, agora lá na Carajás. Você está convidado. Isso. E todos os ouvintes também. Legal, porque essa é uma questão de tese tão interessante, porque eu faço programa Clube no Campos Domingos e eu faço matéria tão importante que hoje, por exemplo, nós temos a situação do trabalho escravo, e ainda, infelizmente, acontece aqui no Pará, em várias situações no Brasil, e eu sempre falo do trabalho tácito, né, que ele envolve as pessoas, né, às vezes na roça sem querer, enfim, um amigo, né, você vai lá, presta serviço pro cara, né, Você vai lá, o Ranieri vai lá uma vez, 3 vezes por semana, me ajuda, uma coisa, passa 1 ano, passa 2, passa 5, quando vê o cara passou 10 anos e tá junto e tem todos os direitos, não é isso? Exatamente. Olha aí. E aí a pessoa construiu toda uma riqueza em cima do trabalho alheio sem remunerar, né? Mas às vezes sem ter intenção de fazer isso, né? Às vezes sem querer, para ajudar, enfim, acontece essa situação. Então eu sempre digo, você que as pessoas que têm fazenda, que têm sítio e chácara, eu sempre recomendo.
for fazer uma aplicação de herbicidas, contrata uma empresa, contratou, sempre dentro das normas, né? Porque é terrível. Hoje, solidariamente, todos vão responder, né, as situações, né? Por exemplo, num herbicida, dia atrás eu dava uma comparação, que os caras tomaram um veneno ali, foram beber uma cachaça aqui no Nordeste. Eles foram trabalhar numa fazenda, trabalhavam lá fazendo roçada e ficou as embalagens lá sem qualquer... E deu problema no vasilhame da bebida. Eles mataram a bebida dentro e tomaram. Morreu os 3 rapazes. Então, só para te ver como é que é. Então, vai responder solidariamente o fabricante, o distribuidor, até lá o último. Então, sim. São situações. Então, eu sempre porque ele tem responsabilidade, né? Exatamente. E nesse teu livro aí, por exemplo, no caso, a situação hoje a gente pede quando o fazendeiro, para não gerar tantas situações, vai contratar, fazer uma casa, vai fazer um curral, tudo em contrato, tudo direitinho, para não gerar a injustiça depois futuramente, não é isso? Exatamente, Tião. Tá mais ou menos por aí? É por aí, Tião. Entendo do negócio ou não? Entende sim. Entendo. Então, parabéns. Quando é que vai ser o lançamento do livro? Tem Dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. Vai ser à noite, a partir das 7 horas, na Faculdade Carajás, no auditório. E tá muito bem, obrigado. Eu só quero já, nesse teu livro aí, dizer que eu só conheci uma reforma agrária correta no Brasil e foi feita por um gaúcho, né? Leonel de Moura Brizola. Ele fez no Rio Grande do Sul e até hoje você vai no interior do Rio Grande do Sul, você vê as escolas de MEPs, umas escolas estão lá como relíquia, eles reformam até hoje, que aquelas escolas ali era a reforma agrária correta. Ele dava terra, tinha escola, tinha o posto de saúde, tinha tudo. Tinha creche. E tinha cooperativo. Sim. Então é isso. É um exemplo, sim. O Rio Grande do Sul é um exemplo que ele fez lá. Depois teve toda a situação que ele teve que fugir do Brasil, mas foi o único que fez, começou certo. Mas, devido a tantos atropelos, infelizmente, nada deu certo. Obrigado, Ranieri. Valeu, Tião Costa. Não esqueçam o dia lá do Deus. Obrigado, James. Obrigado. Só consideração final, eu gostaria de ler o último parágrafo do artigo. Diga aí, o último. O que diz o último? Leônidas morreu no dia 24 de janeiro de 2004, aos 90 anos, em decorrência das complicações do Alzheimer e de um câncer na próstata. Era o fim da passagem de um ser iluminado pela terra, abençoado pelos deuses do futebol com a genialidade de um craque capaz de executar as jogadas mais plásticas que o futebol permite. Defendeu as cores da nação e elevou o futebol nacional e internacional a outro nível, ganhando a fama de o Pelé antes de Pelé. O eterno e verdadeiro diamante negro. Então, tá certo, lê aí. Os teus parentes mandando aí. A sogra, é? Minha sogra de novo. Dizendo que a mãe dela tá assistindo aqui também o programa. Fernando Mendes, aluno nosso, e a Dani também. Um abraço aí pra Dani, pro Fernando, meus colegas aí que estão. A avó da Fernanda aqui é? A dona Geralda. A dona Geralda, muito bem. Ouvindo também. Tá certo, um abraço, obrigado pra vocês. A dona Geralda ouvindo no interior de Goiás, lá em Mineiros. Lá em Mineiros. Ela não torce mais pra time nenhum, né? Mas tá torcendo pra vocês. Um abraço pra ela e que Deus, né, permita muitas possibilidades aí de ver os filhos, os netos, enfim, os bisnetos, tá certo? Obrigado pra vocês. Certíssimo, valeu, Tião. Valeu. Beleza, tá aí, obrigado, Rainer, e o nosso James também, a Fernanda aqui da Faculdade Carajás, aqui no Clube na Bola. Paulo Henrique em cima da linha, tem alguma coisa, situação em cima ou não? Não? Sempre tem rapidinho, então vamos lá. Então vamos dar mais 10 minutinhos com o Paulo Henrique aqui na Clube com Futebol Local, você pega! Rádio Clube, a dona da bola. O esporte amador pede passagem. Paulo Henrique. Aquele abraço, Tião Costa. Aquele abraço a galera aqui da Faculdade Carajás. Pela presença aqui, hein? Olha,